Olá pessoal, hoje é dia 1º de fevereiro de 2019. Meu nome é Durval Ferreira, sou oficial de carreira do Exército Brasileiro e jornalista. Me sigam aqui no Facebook, no perfil secundário em Durval Ferreira. E hoje eu estou conseguindo falar no YouTube também ao vivo. Estou ao vivo aqui no YouTube em Durval Ferreira e tem o perfil principal também Durval Ferreira, onde eu fui bloqueado. Eu não sei se vocês olharem, todos os infiltrados, os falsos direita falam o que quiser e ninguém é bloqueado, mas eu postei uma foto de uma pistola rosa e fui bloqueado por 30 dias. E eu não botei observação nenhuma, né? Hoje eu vou falar sobre assuntos aí com vocês muito importantes, muito importantes. Vou falar sobre a questão de Olavo de Carvalho está atacando aí os militares e o que está acontecendo. No finalzinho vou tentar ler as perguntas de vocês. Eu peço para que vocês entendam que eu estou utilizando celulares, tá? E os celulares já estão ultrapassados. Então é um pouco difícil transmitir para vocês. Aí no finalzinho eu vou tentar ler aí as mensagens aí de vocês para que vocês tenham tempo aí de perguntar e questionar o que vocês quiserem, tá? Eu vou falar sobre essa questão do Olavo de Carvalho contra os militares atacando aí General Mourão. O militar já fez isso antes. Eu vou ensinar para vocês diversas teorias aqui, para que não fique nenhuma dúvida que eu não estou dando a minha opinião. Quando eu estiver dando a minha opinião, vocês vão perceber. Eu vou dar uma aula sobre política e estratégia, teoria geral do Estado. Vocês sabem que eu sou um oficial de carreira formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Eu fui reformado em 2005, quando era comandante da Companhia de Embarcações em Manaus, porque eu fiz a cirurgia de coluna, passei quase 2 anos sem conseguir andar e tudo mais, mas eu fui professor da Escola de Administração do Exército Brasileiro. Eu fiz, no caso, especialização no Exército Alemão e fiz diversas outras missões fora. Eu fui estar na comissão de compras de equipamentos de engenharia do Exército Brasileiro nos Estados Unidos. Eu fui também da Escola de Instrução Especializada, fui aluno lá também. E diversas outras funções. Depois que eu fui reformado, eu fui inspetor naval na maior transportadora do país. Eu peguei essa função por ser comandante da Companhia de Embarcações do Exército Brasileiro, ou seja, eu era responsável por todas as embarcações táticas e logísticas, ou seja, as embarcações de combate do Exército Brasileiro e as embarcações logísticas. Eu fazia transporte tanto para a Marinha, Exército, Aeronáutica, como para a Polícia Federal, apoio a recursos e tudo mais. Fui diretor de logística numa transportadora no sul de Minas, enfim. Eu tenho uma certa bagagem, tá, em algumas coisas, então eu vou passar aqui os ensinamentos para que vocês não tenham dúvida de quem está errando e o porquê, tá? E o porquê. Vamos começar para que eu consiga conversar com vocês como professor. Eu tenho que fazer uma de nivelamento. Então eu tenho que cada vez subir mais o nível da conversa com vocês, para que vocês possam conversar comigo. E isso é muito importante. Então eu tenho que ensinar primeiro. Então vamos falar um pouquinho sobre política e estratégia.
para que vocês entendam e tenham argumentos sobre qualquer pessoa que falar o contrário, tá? Então, os países ricos, eu não falo de país rico de PIB, mas os países ricos de riqueza, que eles procuram uma estabilidade democrática, tá? Então, para você ter uma estabilidade na democracia, ou seja, você ter governos estáveis, os três poderes independentes e não ingerência dos militares na política. Os militares podem ter poder de veto nas políticas voltadas para a defesa nacional. Esse sim pode ter o poder de veto, mas não pode ter poder de veto na política, porque senão o país se torna instável. E a democracia, ela deixa de existir. Exemplos práticos disso nós temos Panamá e temos aqui do lado agora a Venezuela. Então esses dois exemplos mostram muito bem que a ingerência militar na política, ela é destrutiva. Não aconteceu isso aqui no Brasil. Não aconteceu isso aqui no Brasil por causa da Academia Militar das Agulhas Negras, que foi onde eu me formei. A Academia Militar das Agulhas Negras, que nós chamamos carinhosamente de A Fábrica, ela é uma das melhores academias militares do mundo. Nós temos em solo brasileiro uma das melhores academias militares do mundo. Que não é novidade, porque as escolas militares brasileiras são as melhores do mundo. Instituto Militar de Engenharia, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, IMITA, os colégios militares estão sempre entre os primeiros colégios do Brasil. E isso é porque o Ministério da Defesa sofre maiores cortes todos os anos, comparado com todos os outros ministérios, os maiores cortes foram para o Ministério da Defesa. E o comando do Exército, enquanto mais corta, enquanto mais investe em ensino. Porque essa é a única forma, de um exército evoluir e de o povo evoluir. Como diria o general Vilas Boas, o exército brasileiro é o corte vertical da sociedade brasileira. Eu acrescento que é o corte vertical sadio da sociedade brasileira. Só que tem alguns erros, alguns acertos que eu vou explicar para que vocês não tenham dúvida do que eu estou falando. Então vou ser um pouquinho técnico, mas de uma forma bem simples para que todos vocês entendam. Governos estáveis, eles têm que ter um grau de controle dos militares pelos civis. Então os civis têm que controlar os militares. Tá? Eu estou falando da teoria. Na prática, cada caso é um caso, tá? Eu vou chegar lá. Um exemplo onde isso deu certo, o governo dos Estados Unidos, tá? Onde nós almejamos até ser melhor do que eles, tá? Então, elaboração e orientação da política de defesa, isso é feito por militares e civis. Só que o civil tem que ser qualificado, tá? O que está acontecendo é uma ingerência em todas as escolas militares, de partidos e tudo mais, não de militares que sejam partidários, mas as escolas militares estão dando vagas para civis. Escola Superior de Guerra, Escola de Comando está maior que a Escola de Métodos, a Escola Superior de Guerra, onde se ensina a pensar Brasil. E antes, na época do governo militar, os políticos tinham que sentar nos bancos da Escola Superior de Guerra. Então, tem gerência de alunos que estão começando a entrar lá, mas são totalmente politizados e partidários, o que é extremamente ruim
para o governo brasileiro. Lembrando que o Ministério da Defesa é uma função de Estado, não é de governo. Então o presidente manda, mas ele não tem acesso ao que tem dentro do Exército, tá? Para que vocês tenham noção. Então, isso são políticas de longo prazo, são políticas de Estado. Aí vocês começam a entender o que é a política de longo prazo. O que é a política de longo prazo? Uma política de Estado. Uma política de Estado, ela é de longo prazo. Tá? Estado é diferente de governo. Eu explico já. Então, nos governos militares, teve um presidente, por exemplo, que ele sozinho inaugurou 17 hidrelétricas. Ele começou a construir as 17 hidrelétricas? Não. Começaram nos governos anteriores. Era um planejamento de Estado para longo prazo, onde o outro presidente, independente do partido que fosse, vou continuar a política de Estado. Vou continuar a política de infraestrutura, educação, saúde. Todos os presidentes militares se tratavam de hospitais públicos. Todos os presidentes militares morreram pobres, ganhando salário de presidente da República, né? Então, as políticas, hoje nos governos civis, uma obra que começou no governo anterior, se entrar outro partido, não, vamos fazer outra coisa. O país não cresce, tá? Isso é política, visão de Estado e para longo prazo, tá? Isso é uma condição necessária para um regime democrático. Por incrível que pareça, a dominância do civil sobre o poder militar é necessário. Isso é acadêmico, o que eu estou falando é acadêmico, não é na prática. É necessária para um regime democrático, tá? Democracia não existe quando militares vetam decisões governamentais. Como eu já falei, pode vetar decisões de defesa, mas não pode decisões governamentais, tá? Mas o militar pode se candidatar e entrar na política. Mas o militar da ativa não pode participar da política, a não ser que sejam funções específicas dentro de limites específicos, tá? Aí nós vamos chegar agora em coisas atuais onde nós sofremos com isso, tá? A Constituição Federal de 1988, ela previa a existência do Ministério da Defesa, tá? A existência do Ministério da Defesa. Nesse Ministério da Defesa, que só foi criado em 1999, tinha que acontecer isso que eu expliquei para vocês, que é política e estratégia, aonde tem que haver uma dominância dos políticos para com os militares. O que deu errado aí? Aí vocês já podem ver que ficou simples, né? O que deu errado? Os militares, os civis que foram enganjados na política, não representam um corte sadio da nossa sociedade brasileira. Os políticos, os brasileiros envolvidos na política, são muito ruins, vagabundos, burros, que não valem o que gato enterra. São burros, ignorantes, idiotas. Eles são muito bons de propaganda. Falar que tinha que ter feito isso, que eu avisei que era para ter feito aquilo, não sei o quê. Mas eles não fazem nada. Eles são muito bons de gogó. Ora, a esquerda, ela é muito mais propaganda do que fato. Eu sou um oficial de carreira do Exército Brasileiro, então deixa eu explicar para vocês o seguinte. Guerrilheiro, terrorista, melhor dizendo. O terrorista nunca venceu nenhuma guerra no mundo. Terrorista não vive de resultado, vive de mídia. Então, se você colocar uma pessoa dentro de um shopping, ela metralhar todo mundo e morrer, o país todo fica em choque, todo mundo paralisado, porque a mídia vai reforçar isso. Ó, tem terroristas na rua e tudo mais, e a mídia participa desse teatro.
mas nunca terrorismo venceu guerra. Terrorismo e esquerda vive de mídia, não vive de resultado. É o que aconteceu na França, falando como militar, é o que aconteceu na França com aqueles jornalistas lá do Charles Hebdo, onde os terroristas entraram na França, que o exército francês, nós conhecemos, tem uma inteligência muito boa, Algo indica que foi uma abertura de pernas proposital para aqueles terroristas entrarem. E o presidente, na época, salvo engano, era François Hollande. O François Hollande estava com a popularidade muito baixa, abaixo do chinelo. Com esse atentado terrorista, ele começou a aparecer na frente da TV, na frente do exército, nas ruas, de braço dado com todo mundo, subiu a popularidade dele. Muitos, como eu, acreditam que teve alguma parada aí no meio. Tá? Então a mídia é muito importante para a esquerda. Muito importante. Principalmente quando eles estão com a corda no pescoço. Quando eles estão com a corda no pescoço, acontecem tragédias para desviar o foco, atentados terroristas, escândalos na mídia. A mídia e a esquerda aqui no Brasil andam de braços dados. Tico-teco, ligaram aí? Então vamos caminhando, tá? Vamos caminhando. Então, na criação do Ministério da Defesa, que isso, tecnicamente falando, academicamente falando, é certo, não se tinha pessoas capazes para comandar os militares. Não tinha pessoas capazes para organizar qualquer coisa que seja. Aí vem mais um outro ensinamento. Quando algum imbecil, professor lixo, falar para vocês que os militares sofrem da mídia ataques e não respondem esses ataques juridicamente, ora, até o meu cachorro sabe que com a criação do Ministério da Defesa, um general de 4 estrelas, ele é alto funcionário do 2º escalão do Ministério da Defesa. O 1º escalão e o ministro da Defesa no Brasil foi só de merda. Então você botava uma secretariazinha comunista, amante de não sei quem, numa função acima de um general de 4 estrelas. Quando chegava algum ataque às Forças Armadas, o setor jurídico das Forças Armadas encaminham para o comandante da Força Armada, no caso era o general Vilas Boas, o almirante, tá, e o outro brigadeiro, encaminhava. Eles levavam para cima, quando chegava em cima, o ministro da Defesa dava indeferido. E pronto. E assim eles vivem de propaganda. As coisas são bem simples assim. O que vocês têm que entender que dentro da política e estratégia, que eu comecei falando nesse vídeo aqui para vocês, as Forças Armadas andam estritamente no trilho da lei. O povo não anda no trilho da lei, o povo anda no trilho da justiça. Se a lei não for justa, o povo pode se recusar, não vou cumprir isso não. Não vou cumprir isso. Tá? Não vou cumprir isso. Mas as Forças Armadas não. Para ser Forças Armadas, e nós temos aqui no Brasil uma das melhores academias militares do mundo, nós andamos estritamente nos trilhos da lei. E é por isso que até hoje o Brasil dá certo. É por isso que até hoje no governo militar foi o maior crescimento do Brasil. Se hoje tem luz, energia elétrica na sua casa, 99,9% de chance de ser de origem do governo militar. Porque as usinas nucleares hidrelétricas foram construídas no governo militar. Qual foi o presidente competente que fez alguma coisa depois? Se você bebe água em São Paulo, no município de São Paulo e no estado de São Paulo também, o estado de São Paulo, tecnicamente falando, é a capital do Brasil. É o estado onde concentra quase 40% da
população brasileira e quase 50% do PIB. Então tudo passa por São Paulo. Se São Paulo hoje bebe água, a capital, o sistema Cantareira foi construído pelo governo militar. Eu sou oficial de engenharia do Exército Brasileiro. Não existe, aconteceu uma tragédia, um evento. Não existe isso. Não existe isso. Se faltou água, naquela questão da seca que teve em São Paulo, foi culpa do Papai do Céu. Não. O sistema Cantareira ele foi construído para fornecer água para a população de São Paulo até 1970, mais ou menos. Se não foi feito nada depois, vai faltar, porra. Não é Papai do Céu, não. É porque ninguém faz nada. Tá? Então, é essa questão que você tem que saber. Tá? Então, dentro da política e estratégia, de forma acadêmica, a nova elite democrática deveria fazer de tudo para evitar um golpe de Estado. Um golpe de Estado. Tá? E ela deveria fazer de tudo para os militares não terem ingerência na política, como aconteceu no Panamá, que eu me lembro de uma guerra do Panamá e Venezuela. Venezuela, os militares tinham ingerência tanto na área de defesa como na área política. Tá? Então, por que tudo isso deu certo? Porque o corte político não representa o povo brasileiro. Não representa o povo brasileiro. É só de vagabundo, marginal, terrorista, bandido, assaltante de banco. Os políticos não representam a população brasileira. Então, a culpa da eleição de Bolsonaro foi a incompetência e a corrupção política. Os políticos nem representam o povo brasileiro, tá? E são corruptos. Aí eu vou chegar em outra questão muito importante para vocês depois. Aí entra Bolsonaro, no Ministério da Defesa passa a ter só militar, o que tecnicamente, academicamente falando, não é bom. Academicamente falando, não é bom. Mas na situação que o Brasil vive, se não colocar todo mundo militar, vai colocar quem, bicho? Esses caras que estão aí? Infelizmente é assim, tá? Então, o maior problema do Brasil continua sendo o marxismo cultural, ou seja, as faculdades não formam profissionais como deveriam formar, o aparelhamento, inclusive em turmas da Escola Superior de Guerra, da Escola de Comando do Estado-Maior, onde pode entrar civis, estão fazendo de tudo para escolher gente do meio deles, para participar no futuro, porque eles pensam a longo prazo, do Ministério da Defesa, que é uma instituição de Estado. Tá? Então, eu vou entrar agora na segunda parte. Vou ser bem claro com vocês. No Brasil, o povo brasileiro não manda em nada ainda. O povo brasileiro não manda em nada ainda. Porque o povo brasileiro não vota. Não vota. As urnas eletrônicas, elas foram inventadas por Fernando Henrique, o Charmoso, quando ele percebeu que, por exemplo, no Rio de Janeiro e em outros locais, no Espírito Santo também teve exemplo, em São Paulo teve outro exemplo, mas no Rio de Janeiro, a população carioca votou no Macaco Tião para ser um político importante do Rio de Janeiro. E o voto era no papel. Então eles viram como está muito grande a desmoralização e a população carioca que vai influenciar todo o Brasil não quer mais saber de político, vamos inventar uma parada moderna. Foi essa urna eletrônica. E essa urna eletrônica, desde então, a gente não sabe em quem nós votamos. Para vocês terem um exemplo prático disso, o Brexit, que foi o povo inglês pediu, nós não queremos participar da comunidade econômica europeia, mercado comum europeu, nós não queremos mais isso.
Porque está entrando muçulmano, está entrando vagabundo, nós estamos mandando dinheiro nosso para pagar uma porrada de vagabundo numa cúpula. Porque quando você cria, por exemplo, quando se criou o Mercosul, se criou um órgão que coordena o Mercosul. Esse órgão que coordena o Mercosul tem mais de 20 mil vagabundos, funcionários, Aspone, do carregador de pasta, cada um ganhando 10, 15 mil reais, que nós pagamos, só que vocês não sabem disso. Unasul, tem outro órgão superior da Unasul que fica no outro país e só tem petista, só tem vaca, tá tudo lá, gente, tá tudo lá, sem fazer nada. E são essas pessoas, são esses cargos comissionados que garantem voto, por exemplo, para pessoas como Jean Willis. Jean Willis, humanamente, nem meu cachorro vota nele. Lógico que não votaria, meu cachorro não votaria numa porra dessa. Então, quem garante votos para políticos ruins no Rio de Janeiro são os cargos comissionados, dinheiro que vai para a ONG e por aí vai. É assim que funciona. Então, quando o governo começou a cortar esses cargos comissionados e dinheiro de ONG, aí a esquerda, os infiltrados, os gigantes da internet começaram a atacar os militares. Opa, se não tiver dinheiro, se a gente não ridicularizar os militares agora, eles vão votar na próxima eleição e nós não vamos ter emprego de novo. Tá? Então, no Brasil, o povo não manda porque não vota e porque o povo não tem acesso à informação. O brasileiro não vota e não tem acesso à informação. Vocês não têm acesso à informação. Acesso à informação que vocês têm é que de repente aparece um pretty face, que é um rostinho bonito, que é uma técnica desde 1950 e pouco, a técnica russa. Os russos são muito bons nisso. Você começa a implantar pessoas que falam legal, não sei o que, coisa e tal, e vocês se empolgam. Olha só esse cara, as análises que esse cara faz, é muito bonitinho. O cara aparece do nada, bicho, do nada. E nós que estamos falando há muitos anos aqui, ninguém vai nos ver. Mas o cara que aparece do nada, fazendo videozinhos com produções caríssimas, todo mundo fala, pô, aquele jovem faz uma análise legal. E os outros vagabundos da internet falando, ó, o melhor comentarista é aquele fulano ali. O cara apareceu agora. Nem saiu na fralda. Não tem profundidade nenhuma, mas vai todo mundo votar nele e eles vão ser eleitos. É o que aconteceu com o MBL, vem pra rua, Revoltados Online, que foi tudo patrocinado pelo professor Olavo. Se vocês olharem em 2014, quem criou esses grupos, quem foi o papa desses grupos que está prejudicando o Brasil agora foi Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho que patrocinou esses grupos. Tá? E tinha parte da população querendo a volta dos militares, que eu vou falar sobre isso depois. E todas as lideranças desses grupos intervencionistas eram formados por políticos também. A maior parte você via, caralho, ex-presidente do PSDB, ex-não sei o quê, e só falavam merda. E tinha grande visibilidade nas mídias sociais. Por quê? As mídias sociais, os algoritmos, são controlados pela esquerda. Tá? Então, o povo brasileiro não vota e não tem acesso à informação. Tá? Quem manda hoje no Brasil? Quem manda hoje no Brasil? Quem manda? Nova ordem mundial, nova ordem mundial, o comunismo e o islamismo. É quem manda hoje no Brasil. O evento Bolsonaro, a entrada de Bolsonaro, foi por causa de diversos fatores que eu estava contando para vocês o tempo todo. Tá? Diversos fatores que estavam acontecendo no Brasil, onde as Forças Armadas, dentro do trilho da lei, preservou a vontade popular, senão Bolsonaro não entrava. Senão a urna não iria dar a Bolsonaro. Por mais que mais de 80% da população brasileira votasse em Bolsonaro, mas a mídia, a esquerda mostrava, não, todo mundo queria Haddad. Todo mundo queria Haddad. É mentira, como eu ensinei para vocês,
Terrorismo nunca viveu de resultado, terrorismo vive de mídia. Vocês sabem por quê? Lula não foi visitar o morto do irmão dele. Ele não foi visitar, não é porque ele já tinha sido enterrado não, porque ele nunca foi para enterro de tio dele, de irmão dele, nunca foi, nem os filhos dele foram para o enterro da boneca de cera da esposa dele. Ele nunca foi. Sabe por que ele não foi? Ele não foi porque ele iria encontrar a família dele dentro de uma área militar. E dentro de uma área militar, o entorno da área militar não poderia ser controlado as pessoas que iriam para lá. Então, quem iria para lá seria, com certeza, milhares e milhares de pessoas contra o Lula. Então ele só poderia, se ele fosse no hotel 5 estrelas, se ele fosse no auditório, onde a entrada fosse controlada e só pudesse entrar petista, ele faria um comício. Ah, todo mundo de bandeirinha vermelha vai fazer isso em volta de uma área militar onde ele não pode controlar. Onde ele não pode controlar. Então é mídia. Tá. Tudo é mídia. Tá? Então são esses poderes que hoje comandam o Brasil. Nova ordem mundial, nova ordem mundial, comunismo e islã. Olha só. Está mudando por causa da entrada de Bolsonaro. Está mudando por causa dos militares que estão dentro do poder. Está mudando por causa de Mourão. Está mudando principalmente por causa de General Heleno, que é o que menos aparece, mas vocês não sabem o que ele faz. General Peternelli, que eu espero que ele seja eleito presidente da Câmara. General Girão Monteiro e diversos outros militares se candidataram e tudo mais, que foi uma estratégia pedida pelo general Heleno. Ó, vão todo mundo se candidatar e tentar entrar nesse negócio. Sim, senhor, não, senhor, bora embora. Tá? Então, nós temos que fazer grupos, nós temos que nos organizar, nós temos que nos cotizar para fazer crescer, porque ninguém vai fazer isso pra gente, ninguém, absolutamente ninguém. Então, os indícios mostram que o Olavo está defendendo o povinho dele, para que eles sejam eleitos, ou então consigam o carguinho deles, ou alguma coisa assim. Gente, na Academia Militar, eu sou um oficial de engenharia do Exército Brasileiro, mas na Academia Militar nós temos aula de matemática, física, geopolítica, filosofia. O meu professor de filosofia era o Coronel Seito, tá? Um japonês. E nós aprendemos a trabalhar em equipe. Ninguém vence uma guerra sozinho. Então eu acho extremamente discrepante um professor achar que vence a guerra, que venceu e que todas as opiniões são dele, o resto não é e coisa e tal. Eu acho isso tudo muito estranho. Porque eu sou um oficial de engenharia, então nós somos arma de apoio. Então não adianta o ser o melhor do mundo se o exército brasileiro, as brigadas e divisões são montadas em cima da infantaria e da cavalaria. Então eu tenho que ser o melhor do mundo para apoiar eles, e eles têm que fazer um bom serviço para que o exército vença. Então a gente sempre trabalha em equipe. Quando eu subi a comunidade levando tiro e dando tiro em vagabundo, eu nunca vi um professor de filosofia ou de história do meu lado. Mas o capitão Durval, que estava com um fuzil na mão lá para defender brasileiros e trazer os meus soldados de volta, eu estava ali junto com os meus instrutores de curso básico, com os meus instrutores de segundo ano, com meus professores de matemática, de física, direito, professor de filosofia, professor de economia, professor de história. Eu estava lá com todos eles. Porque eu sou somatório de todos eles, de todos os comandantes, de todos os subordinados que eu tive na vida. Eu sou somatório de todos eles. Quando eu estava numa obra também, eu não via também do lado o professor de filosofia.
Quando eu fui socorrer pessoas, tá, em enchente, quedas de barreira e tudo mais, não vi professor nenhum do meu lado. E eu vou ser sincero com vocês, eu nunca soube da existência de professor Olavo. Eu só soube só quando eu comecei a falar na internet, os amigos meus falaram, Duval, não se mete nesse negócio não, deixa o pessoal se virar sozinho. Ah, rapaz, eu vou me merecer, não sei o quê. Quando de repente ele começou a me criticar, eu não sei porquê, aí eu liguei pro general Reis, que é da turma do general... O general Heleno, eu disse, porra, pra quem é esse cara? Esse é um professor que é muito conhecido, famoso, não sei o quê. Eu disse, tá, se é professor, é bom, tem que respeitar, né? Eu escrevo de forma errada professor com P maiúsculo. Lógico que professor não é com P maiúsculo, mas eu escrevo porque é uma profissão tão bonita, que eu prefiro, eu me dou o luxo de cometer esse erro. Eu só escrevo com P minúsculo quando é professor de esquerda. Aí, é professor essa porra. Mas enfim. Aí eu comecei a ver as falácias dele e tudo mais, que na Escola Superior de Guerra, que não sei o quê. E na Escola Superior de Guerra eu perguntei a diversos professores, alguém já teve aula com ele? Porque eu fui aluno da professora Terezinha Brasil, que é da Escola Superior de Guerra, e de uma professora de Recife, que eu não me recordo o nome dela, mas uma vez eu vi um vídeo, ela comentando sobre o professor Olavo. O professor Olavo falou sobre isso, mas muito estranho o que ele fala, que eu vejo diversas pessoas aí falando também, que ele foi o primeiro a falar sobre o Foro de São Paulo. Gente, sobre o Foro de São Paulo, eu ouvi a primeira vez, foi quando eu estava nos Estados Unidos e tinha amigos meus que eram da inteligência, trabalhavam com isso, a gente comentava isso como uma coisa normal. Mas por que os militares não fizeram nada? Aonde que está escrito que militar tem que fazer alguma coisa sobre isso, bicho? O chefe do GSI, ou chefe da inteligência, tem que despachar com o presidente da República uma vez por semana. E todos os chefes do GSI, que foi assim, no caso, criado depois, e o general comandante da inteligência passava para o presidente da República. O Foro de São Paulo é irregular, passar por Lula, isso aqui é errado, MST errado, não sei o que, coisa e tal. O presidente cagava e andava. FHC cagava e andava também. Mas o militar tem que fazer alguma coisa? Não tem que fazer uma coisa não. Porque senão, se ficar militar tendo ingerência, você cai no erro de política e estratégia. Que é justamente o que eu falei para vocês. É onde entra os governos estáveis da política e estratégia. Você não pode ter ingerência militar. Só que tudo isso caiu agora, porque não tinha mais jeito. Tá? Se não entrasse Bolsonaro, se não entrasse os militares, o país ia fazer o quê? O país está nos frangalhos. Tá? Mas não foi um militar que chegou lá e disse, eu vou chegar no que... Não foi. Porque isso é sair do trilho da lei. Quando você sai do trilho da lei, você está praticando um golpe. Quando você pratica o golpe, você tem que ter todo exército apoiando você. E o exército não vai apoiar, porque a academia militar, onde nós saímos da fábrica, ela é extremamente capaz nesse sentido. A gente não cumpre ordens ilegais. A Força Armada é uma força extremamente forte, grande, assim, outra palavra a gente usa, tá? Mas é desproporcional o poder que nós temos como instituição para interferir em qualquer coisa que seja. Então, por isso que vocês veem no Oriente Médio os palestinos ou árabes colocando crianças na frente. Mata meu filho, atira aqui. Porque a partir daquele momento que um militar ou a força armada comete um erro, comete um excesso, tudo cai por água abaixo. Tá vendo? Eles são ditadores, eles são não sei o quê. Não. É o povo que tem que decidir. E quando o povo decide, aí o poder das armas é nosso. Aí nós usamos dentro da lei. Até para matar, tem que matar dentro da lei.
Tá? Então aqui no Brasil isso era muito utilizado também no MST. MST botava mulheres e crianças na frente e tudo mais para dizer, ó, tá batendo mulheres e crianças. Eles não querem saber de mulheres e crianças não, bicho. Eles querem causar desproporção. Tá? Então é muito importante que vocês saibam disso. Então quando o professor Olavo fala, eu fui o primeiro a falar do Foro de São Paulo no Brasil, nas Forças Armadas, eu ouvi em 96, mas o primeiro que falou disso aqui no Brasil foi em 1997, o advogado José Carlos Wagner, advogado de São Paulo. Advogado de São Paulo, José Carlos Wagner. Parece até uns grupinhos também esquerdistas aí que tem o Brasil, de fora do Brasil, e falam, foi o primeiro a ver aquele dossiê do PT, sei lá, um negócio desse. Foi o primeiro. Aí quando apareceu um vídeo de um cara que fez antes, né, que ele copiou, ele disse, não, mas não é bem assim, não sei o que, coisa e tal. Eu não sei pra que essa sanha de dizer que foi o primeiro que fez isso, o primeiro que fez aquilo, não sei, rapaz, não sei porque que civil tem essa sanha o tempo todo, dizer, foi eu o primeiro a ver isso, ver aquilo, não sei onde é que isso chega, mas eu não vejo nada demais sobre isso. Então, foi o lance lá do caderno de tese, foi o primeiro a ver o caderno de tese, foi nada, foi um outro cara que viu, o dossiê Ursal, não sei o que, coisa e tal, e o cara é 20 anos do PT, era 20 anos do PT, e por aí vai. Então, outra coisinha também que eu acho extremamente estranho, e vi pessoas aplaudindo o professor Olavo, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, o que foi. Tem uma porrada de gente falando, os livros que estavam sobre a mesa do Bolsonaro eram os livros do Olavo, mas foram os filhos dele que colocaram ali, tá? Porque o Bolsonaro foi claro em falar, eu estou aqui por causa do general Vilas Boas, foi o general Vilas Boas que me colocou aqui. Tá? Tem uma fala aqui do professor Olavo que fala, tá aqui, ó, no Brasil só o povão é bom, de gerente de supermercado para cima eu não confiaria em nenhum. No Brasil só o povão é bom. É mais ou menos isso. O post dele tá printado, anotei rápido aqui. Ele fala de gerente de supermercado para cima, não confio em nenhum. E tem gente aplaudindo isso. Eu acho imbecilidade sem tamanho você aplaudir isso. Um, porque ele está nos Estados Unidos. E dois, se vocês compram o cursinho dele, eu não conheço o trabalho dele, então não posso criticá-lo, nunca li nada. Até li, assim, uns 4, 5 anos atrás, as coisinhas, postzinhos, tá, que ele fazia, alguns assuntos, tá, que ele comentava, porque eu achava interessante, mas como eu não via muita coisa dele, depois comecei a ver ele atacando militares, eu falei, putz, bicho, não existe ex-esquerda, como não tem ex-viado. Aí, quando ele fala que não confia em nenhum acima de gerente, tá, de supermercado, se você paga o cursinho dele e você não trabalha, o seu pai é alguém acima, o seu pai e sua mãe é alguém acima de gerente de supermercado. Ele está sacaneando seu pai e sua mãe e você está batendo palma, mas que porra é essa? Cara, é triste ver isso. É triste ver isso. Esse ataque aos militares o tempo todo é para promover Dória, Choice Maionese, Kisses e aquela outra que agora é deputada estadual. A Choice deve entrar como prefeita de São Paulo, a deputada estadual lá de São Paulo vai entrar como senador, e aí vai, eles vão fazer um troca-troca tremendo e vai voltar ao que era antes, porque eles vivem de mídia, eles são muito bons de mídia, tá? Então, o porquê, tecnicamente falando, o porquê que criticar militares, tá? Por que criticar militares é atacar vocês, o povo, tá? Eu não falo isso porque eu sou militar. Eu falo isso que eu vou ensinar para vocês, para aqueles que não viram ainda.
Teoria geral do Estado, isso é mundial. Isso é um conhecimento mundial. Gente, como que começa um país? E eu vou dar um exemplo aqui do Brasil e de Israel, porque Israel esteve aqui agora. Quando que começa um país? Quando que começa um país? Começa quando o povo e as suas forças armadas, eles ocupam à força um território. Foi o que Israel fez há pouco tempo, em 1948. E aqui no Brasil foi assim também. O povo e as forças armadas ocuparam um território. Depois que os militares, eles garantem e delimitam a fronteira, depois disso é que se escreve uma Constituição. Na Constituição, você cria o Estado com E maiúsculo, que é Unidade Administrativa do Território. Pendurado no Estado, você tem as instituições com I maiúsculo. Hospital Público Federal, Universidade Pública Federal. As Forças Armadas são as únicas, e está na nossa Constituição, nacionais, permanentes e regulares, porque as Forças Armadas vieram antes da nação, antes da Constituição. Então as Forças Armadas são nacionais, permanentes e regulares. O casamento povo-Forças Armadas, ele é indissolúvel. As Forças Armadas, elas não têm iniciativa própria, ela tem um poder reativo. Mas Força Armada não declara uma guerra. Se tiver um tumulto na rua, as Forças Armadas não saem, só sai se o presidente mandar. É assim que funciona uma Força Armada, ela anda no trilho da lei. O povo anda no trilho da justiça. Nós temos o Congresso Nacional, que é outra instituição, que é a união da Câmara e mais o Senado. O STF, que é o guardião da Constituição. Os STJs, que são os guardiões da lei. E por aí vai, são diversas instituições. Todas as instituições podem ser retiradas pelo povo, ou porque perderam a sua finalidade, perderam a sua modernidade, ou porque não está fazendo bem ao povo. O povo pode retirar uma instituição. O povo pode retirar o STF, o povo pode retirar o STJ, o povo pode retirar o Congresso Nacional, o povo pode, desde que seja organizado. E isso não se divulga, porque ninguém quer que o povo tenha esse poder. Ninguém quer que o povo tenha esse poder. Isso aconteceu aonde, modernamente falando? Quando a Islândia teve alto endividamento nos bancos e tudo mais, e a Islândia viu que teria uma reforma da Previdência, uma reforma monetária, uma reforma da economia, quando o povo percebeu, nós vamos ser escravos do sistema financeiro internacional. Aí o que o povo fez? Dentro da teoria geral do Estado, o povo retirou todo o Congresso e retirou o Executivo. O presidente da República retirou todo o Congresso. Aí os bancos foram lá e perguntaram, quem é que vai pagar essas dívidas, esses empréstimos? Ele disse, Aí o povo disse, cobre deles. Não foi o povo que permitiu eles fazerem isso, não. Agora quem vai pagar o banco são eles, porque o povo vai pagar porra nenhuma, não. E mandaram todo mundo embora. Lá o povo e as Forças Armadas são as mesmas coisas. A mesma coisa. Igual na Suíça, o povo lá já é sua própria Força Armada. Na Tailândia aconteceu a mesma coisa. Na Tailândia, o povo ia para as manifestações nas ruas, como aqui o brasileiro fez, só que não dava em nada, né? Porque a mídia pertencia à primeira-ministra, que estava roubando o país, e a mídia ficava sacaneando eles o tempo todo, Aí eles foram no rei, porque lá é monarquia parlamentarista. Aí falaram, rei, o exército não faz nada, não sei o que, o exército... Aí o rei disse, o exército não pode fazer nada, porque o poder dele é muito superior, se ele fizer isso é um golpe. Ah, rei, então peça o senhor para o exército tomar o poder. O rei disse, não, eu sou outro poder constitucional, eu também não posso fazer isso. Mas vocês, o povo, podem pedir para o exército tomar o poder. Aí o povo foi para frente dos quartéis, porque a mídia não era deles. Quando parou o país todo, aí o exército pôde tomar o poder.
e salvo engano devolveu no final do ano passado, vai devolver agora esse ano, vai devolver o poder para o povo de novo. Mas salvo engano já devolveu. Então o exército fechou tudo, fez uma auditoria, fechou, assim, no caso dos 3 poderes, fez uma auditoria. Lá no Egito, o povo fez nas ruas, porque a mídia não era totalmente comprada, mas eles cometeram um erro lá que não retiraram o judiciário, e o judiciário está devolvendo todo mundo que foi expulso dos outros poderes, não sei o que, enfim. Mas cada caso é um caso. Então, na teoria geral do Estado, que nós temos que ver aqui no Brasil, é que as Forças Armadas, elas vieram junto com a formação do país. O Brasil é do tamanho que é hoje por causa de Duque de Caxias, que com 60 anos ele andava o Brasil todo, venceu todas as guerras. Quando vocês ficam vendo aquelas cantoras lá do Pará, que eu esqueci o nome dela, que os cabanos eram heróis, que os cabanos lutavam não sei o quê, e faz aquele romantismo de esquerda em relação aos cabanos. Se não fosse o Duque de Caxias ir lá vencer todas as revoltas no Pará, o Brasil não seria do tamanho que é hoje. Se não fosse o Duque de Caxias ir na Bahia e no Nordeste vencer todas as guerras que tiveram lá, o Brasil não seria um país continental como é hoje. Então deixem de vitimismo. Perdeu. O Brasil é hoje continental por causa do Exército Brasileiro. Tá? E tem mais. O Exército Brasileiro nasceu com a nação brasileira. O sentimento de nação começou quando? Na Guerra dos Guararapes, em 1648, quando negros, índios, brancos e mestiços escreveram pela primeira vez: nós vamos lutar contra os... Nós, o povo, vamos lutar contra os inimigos estrangeiros, contra a invasão estrangeira. Então ali começou a nação brasileira, foi quando começou o Exército Brasileiro. Isso que eu estou falando é técnico. Algo aconteceu aqui no YouTube. Eu acho que conseguiram me derrubar no YouTube. Deixa eu ver se continua. Aí tá funcionando? Oh, meu Deus, o que será que houve? Eu acho que conseguiram me derrubar no YouTube de novo. Viu? Eu não falo nada demais, cara. Eu não falo nada demais. Não falo nada demais. Mas eles me derrubam o tempo todo. Como agora os equipamentos estão agora ficando velhos e tudo mais, aí não tá dando... Aí eu já perdi o prazer de falar, que eu só uso o celular moderno mesmo, só para falar com vocês. Eu não estou conseguindo ver também as perguntas aqui no... Aqui é Facebook, né, que sobrou. Tá. Não estou conseguindo fazer. Assim, como eu sou muito técnico, assim, como eu não sou muito técnico, então não tem argumento contra. Então só resta me derrubar. Só resta me derrubar. Errei, parada. Tá assim, mas enfim, eu acho que não tinha muita coisa para falar além disso, não. Só que tecnicamente falando é isso que está acontecendo. Eu espero que essa aula tenha sido boa aí para todos vocês. Lembre-se que nossos inimigos, eles estão no poder, como dizia a música lá do Gente Boa. E os inimigos nossos é o presidente da Câmara, tá aí, do Senado e do STF. O STF todos são os inimigos do poder. Eu acho que conseguiram me derrubar de novo. Não tem muita coisa que fazer, não. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos. Não quero incomodar vocês tanto aí, mas vamos à luta. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará.